pesado em suas costas. Porque, como aqui falei, no último dia 15, essa mesma diretoria que dá as ordens, é ela mesma que vira as costas. Porque ele é gerente hoje, mas na verdade ele é um funcionário bancário que se encontra comissionado. E eu disse a ele veio justificar dizendo que há muito tempo no passado teve de descomissionar um parente seu, porque não tinha opção. Ele disse, companheiro, e ele concluiu dizendo, mas eu disse a ele os motivos por que havia escolhido. Eu falei, você fez tudo diferente aqui. Você descomissionou sumariamente e não elencou os motivos. Você deu uma roupagem política de perseguição ideológica ao companheiro Almir, à companheira Leila e à companheira Mônica. Porque se o banco não tem critérios objetivos para descomissionar, cabe a você eticamente, como gestor dessa empresa, elencar os motivos que subsidiaram a sua decisão. Mas infelizmente, essa é a política e esses são os gestores que crescem na nossa empresa. Há muito tempo atrás, vimos aqui em Pernambuco, na época da Regional Guararapes, um superintendente chamado Jackson, eu não sei se vocês lembram, os mais antigos sobreviventes. Uma das figuras mais arrogantes que passou no estado de Pernambuco. E recebeu pressão de todos os lados. E quando a diretoria geral vê que aqui em Pernambuco não tem espaço para esse tipo de gente, transfere sumariamente. E ele foi transferido mais pela loja do banco. Essas pessoas são sempre transferidas com promoção. E ele foi para a Superintendência Salvador. E lá teve sério problema também. Então eu disse ao senhor Renato que ele não está livre dessa luta, porque o movimento sindical tem braços e tem força. A luta que se faz aqui é que se faz no Acre, é que se faz em São Paulo. E se ele vai para a Super, G7, São Paulo 1, nós vamos instalar também, através dos nossos companheiros, pressionando e dizendo que ali está o nosso servidor e de respeito às pessoas. Não podemos admitir, companheiro, essa prática ilegal, assedadora em nosso estado. Porque Pernambuco é um exemplo de luta, com ou sem carrossel, esse sindicato sempre avançou em suas conquistas. E é por isso que queremos dizer a todos os companheiros presentes que essa feira não vai parar por aqui. Eu pessoalmente estarei em São Paulo segunda-feira para tratar de outros assuntos. E já agendei uma reunião com a contrato, o secretário-geral, o presidente e o representante da Comissão Nacional. Pessoalmente protocolarei e entregarei as nossas reivindicações para que na mesa de negociação, na mesa permanente e com a mesa negocial extraordinária que será aberta com a ISEX, nós possamos mostrar o que está acontecendo aqui. Companheiros e companheiras, agradecemos a todos, porque sabemos que o CSO e demais departamentos também se encontram em chefe. E essa luta se estende além da G7 em si. Essa luta se estende, companheiro, além do nosso estado, porque Pernambuco tem, o Brasil possui 5 CSOs. E essa auditoria que está aí apresentando o relatório, e tudo indica que vai apresentar até o dia 30 de junho, parece que nas redes de corredores, ela já sinaliza que não há espaço no Brasil para apenas 2 CSOs. Ela sinaliza 3. E é por isso que Pernambuco e Recife polariza com Belo Horizonte, porque Brasília e São Paulo, em tese, são mais difíceis de perder alguma coisa. Curitiba seria recepcionada pelo CSO São Paulo e ficaria na baia Recife e Belo Horizonte. E temos que mostrar, sim, que Recife para e sempre parou na greve. Pernambuco não respeita gestores assediadores. Pernambuco vai mostrar para esse país que a luta sindical se faz assim, dessa forma, mostrando com indignação que não podemos aceitar barbáries e por aqui para ficar. O companheiro Almir pode ficar tranquilo, a companheira Mônica e a companheira Leila. E essa diretoria vai empenhar todos os seus esforços para que essa ação seja revertida. Vamos mostrar a esses mentores